Existe um tipo de pessoa que não precisa levantar a voz para ser ouvida. Não precisa se explicar o tempo todo para ser respeitada. Não precisa mostrar que é forte, porque sua presença já transmite força. Essa pessoa entra em um ambiente e, mesmo em silêncio, algo nela comunica estabilidade. Ela não parece desesperada por atenção. Não parece faminta por aprovação. Não parece assustada com o julgamento dos outros. E talvez seja isso que mais incomoda o mundo moderno. Hoje, muitos tentam aumentar seu valor social fazendo mais barulho, postando mais, exibindo mais, disputando quem tem mais status, mais dinheiro, mais beleza, mais influência, mais razão. Mas os estoicos sabiam de algo que pouca gente entende. O verdadeiro valor social não nasce quando você tenta parecer importante. Ele nasce quando você se torna difícil de dominar. Porque a pessoa que não domina a própria mente acaba sendo dominada por qualquer coisa. Um comentário, uma rejeição, um olhar atravessado, uma crítica, uma comparação, uma notificação, uma lembrança do passado, uma ansiedade sobre o futuro. Mas aquele que governa a si mesmo se torna raro. E tudo que é raro passa a ter valor. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em realidades completamente diferentes. Um foi imperador. Outro conviveu com o poder e a riqueza. Outro nasceu escravizado. Mesmo assim, todos chegaram a uma mesma verdade. O homem que quer ser respeitado pelos outros precisa, antes, deixar de ser escravo das próprias reações. Este roteiro não é sobre virar alguém frio, arrogante ou superior. É sobre construir uma presença tão firme que as pessoas percebam. Você não é alguém fácil de manipular, fácil de provocar, fácil de comprar ou fácil de quebrar. O nome disso é valor social estoico. E ele começa com o primeiro hábito. 1. Pare de reagir como alguém previsível. A maioria das pessoas é fácil de controlar porque suas reações são previsíveis. Basta provocar e elas explodem. Basta ignorar e elas correm atrás. Basta criticar e elas se justificam. Basta elogiar e elas se entregam. Basta rejeitar e elas perdem o chão. O mundo não precisa prender uma pessoa que já é prisioneira das próprias emoções. O estoico entende que existe um pequeno espaço entre aquilo que acontece e aquilo que ele faz com o que aconteceu. Nesse espaço mora a liberdade. Nesse espaço mora a autoridade. Nesse espaço nasce uma pessoa diferente. Quando alguém tenta te irritar e você não entrega sua paz, algo muda na dinâmica. Você deixa de ser peça do jogo e começa a observar o tabuleiro. Imagine alguém falando com ironia, tentando te diminuir em público. A versão comum de você responderia rápido, se defenderia, aumentaria o tom, tentaria provar que não é fraco. Mas a versão estoica observa. Ela respira. Ela escolhe a resposta como quem escolhe uma arma precisa, não como quem joga pedras no escuro. Às vezes, a resposta é uma frase curta. Às vezes, é um olhar firme. Às vezes, é uma mudança de assunto. E muitas vezes, é silêncio. O silêncio de quem está com medo parece fraqueza. Mas o silêncio de quem poderia reagir e escolhe não reagir transmite domínio. Esse é o primeiro hábito. Não seja emocionalmente automático. Antes de responder qualquer coisa que mexa com seu ego, pergunte internamente: eu estou respondendo porque é necessário ou porque fui controlado? Essa pergunta muda tudo. Porque quem reage no impulso mostra onde está o botão. Quem escolhe a resposta esconde o botão. E uma pessoa sem botões visíveis se torna mais respeitada, mais forte
e mais difícil de manipular. 2. Fale menos para que sua palavra pese mais. Existe uma matemática invisível no valor social. Quanto mais você fala sem necessidade, menos sua palavra pesa. Quanto mais você explica o óbvio, menos autoridade transmite. Quanto mais tenta convencer todo mundo, mais parece dependente da aprovação de todos. Muita gente acha que precisa falar muito para ser notada. Mas, na verdade, quem fala demais muitas vezes revela demais. Insegurança, necessidade de aceitação, ansiedade, carência, falta de direção. O estoico não usa a fala para preencher vazios. Ele usa a fala para construir clareza. Epicteto ensinava que é melhor parecer ignorante por um momento do que falar sem domínio, apenas para parecer inteligente. Essa é uma lição poderosa. Porque o mundo está cheio de pessoas que querem vencer conversas, mas não conseguem vencer a si mesmas. O hábito aqui é falar com intenção. Não explique sua vida para quem só quer distorcer sua história. Não revele seus planos para quem torce secretamente contra eles. Não entregue sua intimidade para quem não demonstrou maturidade para recebê-la. Existe poder em ser reservado. Não escondido. Reservado. A diferença é enorme. Quem se esconde age por medo. Quem se reserva age por consciência. Quando você fala menos, as pessoas começam a prestar mais atenção quando você fala. Quando você não se justifica o tempo todo, suas ações passam a ter mais força. Quando você não participa de toda a discussão, sua presença deixa de ser comum. E tudo que é comum perde valor. Faça um teste. Durante alguns dias, corte metade das explicações que você costuma dar. Não minta, não seja seco, não seja grosseiro. Apenas seja mais preciso. Troque, deixe eu explicar porque na verdade aconteceu isso, depois aquilo, e eu não queria que você pensasse, por algo simples. Entendo. Foi uma escolha minha. Prefiro não entrar nisso agora. Minhas atitudes vão responder melhor do que minhas palavras. Isso não é arrogância, é economia de energia. A pessoa de alto valor social não tenta controlar cada opinião sobre ela. Ela sabe que quem precisa entender, entenderá com o tempo. E quem deseja distorcer, distorcerá mesmo com 1000 explicações. 3. Construa uma identidade que não muda conforme o ambiente. Algumas pessoas mudam de personalidade dependendo de quem está perto. Com os fortes, viram submissas. Com os fracos, viram cruéis. Com os ricos, viram bajuladoras. Com os populares, viram personagens. Com os íntimos, descontam tudo o que reprimiram fora de casa. Isso destrói valor social, mesmo que no começo pareça esperteza. O estoico busca coerência. Ele não quer ser um homem diferente em cada sala. Ele quer ser inteiro em qualquer lugar. Esse hábito é profundo. Seja previsível no caráter e imprevisível no crescimento. Previsível no caráter significa que as pessoas sabem o que esperar de você. Sabem que você não trai para ganhar vantagem. Não humilha para parecer superior. Não mente para ser aceito. Não muda de princípio por conveniência. Imprevisível no crescimento significa que ninguém consegue te prender na versão antiga. Hoje você está melhor do que ontem. Amanhã estará mais forte do que hoje. Você não vive anunciando mudança. Você se torna a mudança. Existe algo magnético em uma pessoa assim. Ela não precisa repetir que tem valor. O comportamento dela cria uma reputação silenciosa. A maioria quer reputação sem construção. Quer respeito sem consistência. Quer admiração sem disciplina. Quer presença sem caráter. Mas o estoico sabe. Presença sem caráter é teatro. E teatro, uma hora acaba. Escolha 3 princípios inegociáveis para a sua vida.
Não precisam ser bonitos para postar. Precisam ser fortes para sustentar. Por exemplo, eu não negocio minha paz por aprovação. Eu não minto para parecer melhor. Eu não abandono minha disciplina por causa de uma emoção passageira. Depois, viva isso nos pequenos momentos. Porque ninguém constrói caráter em discursos. Caráter é construído quando seria mais fácil fazer o contrário. Quando você é coerente, as pessoas sentem firmeza em você. Algumas vão admirar. Outras vão se incomodar. Mas quase todas vão perceber que existe uma estrutura ali. E pessoas estruturadas não passam despercebidas. 4. Faça o bem sem transformar isso em propaganda. Um dos maiores sinais de baixo valor interior é precisar transformar toda boa ação em espetáculo. A pessoa ajuda e precisa contar. Evolui e precisa postar. Faz algo correto e precisa ser aplaudida. Sofre e precisa que todos vejam. Vence e precisa que todos saibam. Mas o estoico entende que buscar aplauso para cada virtude é vender a própria alma por migalhas de atenção. Sêneca dizia, em essência, que muitas pessoas não querem ser boas, querem parecer boas. Essa diferença é brutal, porque parecer bom depende do olhar dos outros. Ser bom depende da sua consciência. O hábito aqui é construir méritos invisíveis. Faça coisas importantes sem plateia. Trabalhe em silêncio. Estude em silêncio. Ajude alguém sem usar isso como vitrine. Vença uma fraqueza sem transformar em discurso motivacional. Faça o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Isso cria uma força interna que não pode ser retirada de você. Porque quando seu valor depende do reconhecimento, qualquer ausência de elogio vira sofrimento. Mas quando seu valor depende da sua conduta, você se torna livre. Imagine dois homens. O primeiro faz algo bom e imediatamente procura alguém para validar. Ele precisa ouvir: "Parabéns, você é incrível." O segundo faz o que é certo, fecha a porta, segue sua vida e dorme em paz. Qual dos dois transmite mais força? O mundo moderno valoriza a exibição, mas respeita a solidez. Durante 7 dias, pratique uma virtude secreta. Não conte. Não poste. Não mencione. Faça apenas porque é certo. Pode ser ajudar alguém, organizar algo, estudar, treinar, controlar uma reação, perdoar uma ofensa, cumprir uma promessa ou abandonar um vício pequeno. No início, seu ego vai querer aplauso. Depois, sua alma vai começar a gostar da liberdade. E quando você não precisa mais provar tudo, sua presença fica mais leve, mais forte e mais rara. 5. Aprenda a perder sem se diminuir. Poucas coisas revelam tanto o valor de uma pessoa quanto a maneira como ela lida com perdas. Ganhar com elegância é fácil. Ser admirado quando tudo dá certo é fácil. Manter postura quando há dinheiro, atenção, beleza, saúde, apoio e reconhecimento é fácil. Mas o estoico é medido no momento em que perde. Perde uma oportunidade. Perde uma discussão. Perde uma relação. Perde dinheiro. Perde status. Perde controle. Perde uma fase da vida que achava que duraria para sempre. A maioria, quando perde, perde também a dignidade. Implora, ataca, se vitimiza, se destrói. Culpa o mundo. Fica presa na pergunta: por que isso aconteceu comigo? O estoico faz outra pergunta: o que isso, agora, exige de mim? Essa pergunta é uma chave. Ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de construtor. Perder sem se diminuir não significa não sentir dor. Significa não transformar dor em identidade. Você pode sofrer sem se abandonar.
pode cair sem se definir pela queda. Pode ser rejeitado sem concluir que não tem valor. Pode fracassar sem virar um fracassado. Existe um respeito profundo por quem atravessa perdas sem perder a postura. Não uma postura falsa de quem finge que nada aconteceu, mas uma postura firme de quem diz: isso doeu, mas não vai governar minha vida. Esse hábito eleva seu valor social, porque as pessoas observam como você se comporta quando não recebe o que queria. Ali aparece quem você realmente é. Quando você perde e continua íntegro, algo em você cresce. Quando você é humilhado e não se torna cruel, algo em você se fortalece. Quando você é rejeitado e não implora, algo em você amadurece. A perda é uma professora severa. Mas para o estoico, até a severidade pode virar treinamento. 6. Não entregue sua mente para qualquer pessoa. Nem todo mundo merece acesso emocional a você. Essa frase precisa ser entendida com cuidado. Não é sobre desprezar pessoas. Não é sobre se achar superior. É sobre proteger aquilo que existe de mais importante: sua mente. Muita gente deixa qualquer pessoa entrar e bagunçar tudo. Um comentário de alguém imaturo destrói o dia. Uma indireta muda o humor. Uma crítica de alguém sem exemplo vira sentença. Uma opinião de quem nem se conhece passa a definir o valor da sua vida. Isso é viver sem portão. O estoico constrói portões internos. Ele escuta, mas não absorve tudo. Ele convive, mas não se contamina com tudo. Ele ama, mas não depende para existir. Ele respeita, mas não se curva diante de qualquer julgamento. Antes de se abalar com alguém, pergunte: essa pessoa tem autoridade moral para definir meu valor? Se a resposta for não, então por que você entregou sua paz? Muitas vezes, estamos sofrendo por avaliações feitas por pessoas que nem governam a própria vida. Gente confusa opinando sobre sua direção. Gente amarga opinando sobre sua alegria. Gente indisciplinada opinando sobre seu esforço. Gente perdida opinando sobre seu caminho. O estoico não despreza essas pessoas, mas também não entrega o trono da própria mente a elas. Existe uma diferença entre ouvir uma crítica útil e aceitar uma sentença emocional. Crítica útil mostra um ponto de melhoria. Sentença emocional tenta te reduzir. Aprenda a separar. Quando alguém falar algo sobre você, não pergunte apenas: isso doeu? Pergunte: isso é verdadeiro? Isso é útil? Isso vem de alguém que vive o que fala? Se não for verdadeiro, solte. Se não for útil, solte. Se vier de alguém sem autoridade, solte. Uma pessoa que protege a própria mente se torna socialmente mais forte, porque não é facilmente arrastada pelo ambiente. Ela não muda de centro a cada opinião. Não se desfaz a cada crítica. Não se vende por elogios. Ela permanece. E quem permanece, transmite segurança. 7. Seja útil sem ser disponível para tudo. Esse hábito é extremamente importante e pouco falado. Muita gente confunde valor social com disponibilidade total. Acha que, para ser querido, precisa responder sempre, aceitar tudo, ajudar todos, estar presente em qualquer pedido, carregar problemas que não são seus e dizer sim, mesmo quando a alma está gritando não. Isso não é bondade. Muitas vezes, é medo de rejeição disfarçado de generosidade. O estoico busca ser útil, mas não ser usado. Existe uma linha entre servir e se abandonar. Ser útil significa contribuir com sabedoria, presença e ação quando faz sentido. Ser disponível para tudo significa deixar que os outros decidam o destino da sua energia.
Uma pessoa de alto valor social sabe dizer não sem culpa desnecessária. Sabe sair de conversas que drenam. Sabe recusar convites que não combinam com seus princípios. Sabe não se explicar para quem só queria uma brecha para manipular. O não bem colocado protege o sim verdadeiro. Quando você diz sim para tudo, seu sim perde valor. Quando você aceita tudo, sua presença vira costume. Quando você está sempre acessível, algumas pessoas deixam de te respeitar e começam a te consumir. O estoico não vive para agradar. Vive para agir com virtude. E virtude também exige limite. Pratique frases simples. Não posso assumir isso agora. Prefiro não participar. Entendo sua necessidade, mas não vou conseguir. Isso não está alinhado com o que eu decidi para minha vida. Sem agressividade, sem novela, sem pedir perdão por existir. Limite não precisa vir com grosseria. Limite pode vir com calma. E o limite calmo é um dos maiores sinais de força. Quando você aprende a ser útil sem se tornar escravo da expectativa dos outros, seu valor social sobe naturalmente. Porque as pessoas percebem que seu tempo tem direção, sua energia tem dono e sua presença tem peso. Fechamento. No fim, os 7 hábitos estoicos que elevam seu valor social não são técnicas para manipular pessoas. São práticas para parar de ser manipulado. Dominar suas reações, falar com intenção, ser coerente em qualquer ambiente, fazer o bem sem precisar de plateia, perder sem se diminuir, proteger sua mente, ser útil sem estar disponível para tudo. Esses hábitos criam algo raro: gravidade pessoal. Gravidade pessoal é quando você não precisa correr atrás de respeito, porque sua postura começa a atrair respeito. Não precisa implorar por atenção, porque sua presença deixa de ser vazia. Não precisa se provar o tempo todo, porque suas atitudes falam com mais força do que sua ansiedade. O mundo está cheio de pessoas tentando parecer valiosas, mas poucas estão dispostas a pagar o preço de se tornarem valiosas. E esse preço é interno. É acordar todos os dias e vencer pequenas guerras que ninguém vê. É segurar uma resposta quando o ego queria atacar. É manter a disciplina quando a motivação desaparece. É fazer o certo quando ninguém aplaude. É não se vender para caber em lugares pequenos. É escolher caráter quando a conveniência oferece um atalho. O estoicismo não promete que todos vão gostar de você. Na verdade, talvez algumas pessoas gostem menos. Porque quando você muda, quem se beneficiava da sua falta de limite sente a diferença. Quem gostava da sua insegurança estranha sua firmeza. Quem manipulava suas emoções se incomoda com sua calma. Mas esse é o sinal de que algo está mudando. Você deixa de ser alguém conduzido pelo ambiente e começa a ser alguém conduzido por princípios. E quando uma pessoa vive por princípios, ela se torna difícil de comprar, difícil de quebrar e impossível de ignorar. Então pare de tentar aumentar seu valor social sendo mais visto. Aumente seu valor se tornando mais sólido. Porque o respeito mais poderoso não nasce do barulho. Nasce da presença de alguém que aprendeu a governar a si mesmo.